Olá pessoal, este é mais um vídeo do nosso canal Finanças Agradáveis. E hoje eu vou falar sobre um assunto de que muitas pessoas me perguntam: como faço para investir no Tesouro Direto? Preciso de muito dinheiro? É fácil? Não é? Bom, inicialmente eu peço para você se inscrever no canal e curtir, porque você acaba nos ajudando e compartilhando você ajuda mais pessoas a utilizar bem o dinheiro. Então vamos lá. Tesouro Direto. Tesouro Direto está relacionado aos títulos do governo federal. Títulos da dívida pública. Esse nome assusta, mas não se preocupe. O que quer dizer isso? Quando o governo ele não arrecada o suficiente para que ele vai honrar os gastos, ele precisa de uma forma de financiamento. Uma delas é vendendo títulos ao mercado. E para a gente, pessoas físicas, o que representa isso? Representa uma aplicação financeira. Quando nós compramos um título do Tesouro Direto, quando nós compramos um título do governo, nós estamos emprestando dinheiro para o governo. E aí o que é que a gente ganha? A gente ganha uma taxa de juros. É uma aplicação financeira muito semelhante às outras que existem no mercado. A mais conhecida é a caderneta de poupança, mas nós temos um CDB, uma LCI, uma LCA, fundos de renda fixa, DI, que eu detalharei nos próximos vídeos. Então vamos lá ao Tesouro Direto. Bom, como que você deve fazer para começar a investir ou aplicar no Tesouro Direto? Você deve ter uma conta corrente em uma instituição financeira. Pode ser um banco digital, que é muito prático, ou o próprio banco tradicional. Você tem que ir lá no site do banco e verificar se há a necessidade de você ir fisicamente ao banco para fazer o cadastro do Tesouro Direto ou se você consegue fazer pelo próprio site. E eu te digo, nos bancos digitais, nem isso você precisa. A inscrição, o cadastro no Tesouro Direto, quando você abre uma conta lá no banco digital, já é automático. Claro, tem bancos tradicionais que também o cadastro já é automático. Esse é o primeiro passo, fazer o cadastro no Tesouro Direto. Ou, como eu falei, já é automático no caso dos bancos digitais. Outro passo, acessar o site do Tesouro Direto, tesourodireto.gov.br. É um site autoexplicativo, lúdico, didático e muito fácil de entender. Então, quando você dá uma lida lá no site, visita lá algumas janelas, assiste alguns vídeos, você vai aprender mais sobre o Tesouro. Tem instituições financeiras que você só consegue investir no Tesouro Direto no site do próprio Tesouro Direto. E há outras instituições financeiras que você consegue investir no Tesouro Direto no site do próprio banco. Você tem que ver qual é a possibilidade que o banco te dá, ok? Feito isso, você vai escolher os títulos. A aplicação inicial, não é nem inicial, a aplicação mínima R$30 ou apenas 1% do título. Não pode ser menos do que 30, nem menos do que 1% do que o preço do título. Os títulos têm vários preços. Então você já começa a perceber que não há necessidade de muito dinheiro. Muitas pessoas buscam a caderneta de poupança porque, olha, a caderneta de poupança é muito fácil de aplicar, não precisa nem de uma conta corrente, basta ter uma conta poupança, não tem valor mínimo, é só chegar e depositar. O Tesouro Direto também é muito fácil. A partir do momento que você aprende, que você começa a perceber, e em geral ele remunera mais do que a caderneta de poupança. A caderneta de poupança, quando a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, está abaixo de 8,5%, que é o caso da atualidade, no momento 2%, a caderneta de poupança ela rende 70% da Selic, ou do CDI, que é aproximadamente a mesma coisa, o que dá 1,4% ao ano. Os títulos públicos, em geral, rendem mais. Existem 3 tipos de títulos: o Tesouro Selic, o Tesouro Inflação e o Tesouro Prefixado. Qual escolher? Bom, eu gosto muito do Tesouro Selic para aplicações de curto prazo, objetivos de curto prazo. Se você quiser formar uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, ou seja, juntar um dinheiro e na hora que você precisar, é o que a gente chama, tenha liquidez, você consiga resgatar o título e no dia seguinte o dinheiro vai estar na sua conta. Então, funciona assim. O mercado do Tesouro Direto, o mercado dos títulos públicos, ele fica de 9h30 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta. Quando a gente vai investir, comprar um título, quando a gente vai resgatar, vender o título, é dentro desse horário, Então, quando o mercado, você pode tanto comprar quanto vender todos os dias. Então tem essa chamada liquidez diária. Nós compramos sempre, do governo e vendemos de volta para o governo. Então o Tesouro Selic, ele acompanha a taxa de juros de mercado, ele acompanha a própria Selic, como o nome diz. Se a taxa de juros sobe, ele sobe. Se a taxa de juros cai, o rendimento dele cai.
Geralmente ele paga a Selic, 100% da Selic, mais um percentualzinho que aparece lá na tela na hora que você vai fazer essa aplicação. É uma aplicação pós-fixada, não é? E ela acompanha. É o que tem o menor risco em termos de oscilação. Na verdade, até setembro de 2020, não é? Ele não tinha esse risco, porque ele rendia todo dia. Como houve uma chamada marcação ao mercado em função da crise, não é? Aquelas taxas de juros subiram um pouquinho, ele teve uma pequena perda, mas muito raro disso acontecer. Então o que acontece? É um título que você compra com seus objetivos de curto prazo. Ok? Mesmo pagando imposto de renda, porque todos os títulos, né, pagam imposto de renda, ainda rende mais do que a caderneta de poupança. E como eu falei, apenas R$30 ou 1% do preço do título. No caso do Tesouro Selic é um pouquinho mais, porque o título já está pouco mais de 10 mil, então é uma aplicação de no mínimo R$100. E os outros dois títulos? Tesouro Inflação e Tesouro Pré-fixado. O Tesouro Inflação é um título que eu gosto muito. Ele tem uma parte fixa, ele paga, por exemplo, 4% ao ano, mais o que der a inflação. Então esse é um título que me protege da inflação. Se a inflação subir, eu vou ter essa correção na minha aplicação financeira. Então eu gosto muito desse título para os meus objetivos de longo prazo, pensando no estudo do filho, no futuro, no complemento de aposentadoria. Eu estou protegido da inflação. O que eu tenho que observar nesse título é que, como ele tem essa parte fixa, se essa taxa de juros subir, o preço do título cai. Então, dependendo, se a taxa de juros subir, logo depois que eu fizer a aplicação no título, eu vou olhar lá e o meu extrato vai estar menor. Mas não é para se apavorar. Significa que eu estou perdendo, mas não que eu perdi. Por isso que eu falei, não é para sacar de imediato, não é para ter objetivos de curto prazo por conta dessas oscilações. Mas se você ficar até o final, até o vencimento, você vai receber o combinado. Existem vários prazos de 2023 até 2045. Você não precisa ficar com o título até o final. Pode resgatar qualquer dia. Você pode vender ao governo qualquer dia. No dia seguinte, no primeiro dia útil, às 18 horas, o crédito vai estar sendo na sua conta. Então, o que acontece? Quanto mais tempo passar, a gente vai diminuir o risco dessas oscilações. Então, não é um dinheiro que eu vá aplicar pensando em resgatá-lo daqui a um mês, 6 meses, um ano. Posso até ter mais, porque do mesmo jeito que quando as taxas de juros sobem, a minha aplicação, o montante reduz naquele momento, se as taxas de juros caem, eu passo a ter um ganho de curto prazo também. O Tesouro Pré-fixado paga um valor X, combinado, lá, 5% ao ano, 4% ao ano, 6% ao ano. É aquele e pronto, combinou. Ele também tem esse mesmo risco da oscilação de que o Tesouro Inflação. Então, se os juros sobem ou se os juros descem, o nosso saldo varia. Por isso que também não é uma aplicação de curto prazo. Quando que eu compro Tesouro Pré-fixado? Quando eu percebo que as taxas de juros deles estão bem mais altas do que a média de mercado e que existe uma expectativa de que essa taxa de juros venha a cair. Então, se eu estou comprando a uma taxa de juros mais alta, se a taxa vai cair, significa que eu estou comprando um título por um preço mais barato do que no futuro. Para se entender mais detalhes do Tesouro Direto, né, nós vamos voltar a gravar mais vídeos, voltar a trazer mais informações. Mas esse é o primeiro passo, é o passo inicial, que ele mostra que com apenas R$30 você consegue comprar um título público, consegue ter um rendimento melhor do que um caderneta de poupança e, como eu sempre digo, no cenário em que as taxas de juros estão caindo no mundo e no Brasil, o nosso patrimônio financeiro vai crescer muito mais. Por quanto mais cedo a gente começar a poupar, quanto mais a gente tiver condições de poupar lá todo mês, do que pela rentabilidade. Então é muito importante disciplina, é muito importante gastar menos do que ganha e aplicar o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E aí você escolhe entre os objetivos, você divide, faz uma alocação, como a gente chama, né? Uma parte lá no Tesouro Selic para objetivos de curto prazo e uma parte no Tesouro Inflação e ou no Tesouro Pré-fixado, pensando lá no futuro. Aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, aqui ó, no dinheirinho aqui ao lado, curtir também e compartilhar. Assim você ajuda o canal e ajuda também a divulgar a educação financeira e vai contribuir para melhorar a vida das pessoas que assistirem, porque é muito importante a gente aprender a utilizar bem o nosso dinheiro. Um abraço e até o próximo vídeo.